Desde 2007, quando o presidente do México lançou a guerra às drogas, mais de 100 mil pessoas simplesmente desapareceram sem deixar vestígios. E não se trata de um número qualquer, mas de um recorde mundial. Na verdade, o número continua a aumentar, atingindo agora mais de 105 mil desaparecidos. Muitos especialistas e autoridades mexicanas acreditam que o número real seja ainda mais elevado. Os responsáveis pela maior parte desse desaparecimento fazem parte do crime organizado e, na maioria dos casos, ninguém foi punido. Em maio deste ano, a Procuradoria-Geral do México divulgou que nos últimos 2 anos, o número de pessoas que sumiram foi de 73 mil para mais de 100 mil. Das 100 mil pessoas, 3/4 delas eram homens e 1/5 tinha menos de 18 anos quando sumiram. Em 2014, por exemplo, o desaparecimento de um grupo de 43 estudantes deixou os mexicanos abalados. Mesmo 8 anos depois, ainda não se tem notícias sobre o paradeiro dos 43 jovens. Na época, um depósito de lixo nas colinas da cidade de Cocula foi considerado o último lugar em que os estudantes estiveram. Segundo as autoridades mexicanas, os jovens foram sequestrados por policiais corruptos e, posteriormente, mortos por um grupo de criminosos que carbonizou os corpos. Mas essa era apenas uma maneira de acabar com uma investigação que poderia levar até pessoas muito poderosas. Em 2016, essa teoria foi refutada, evidenciando que autoridades mexicanas, incluindo políticos, estavam atrapalhando a luta contra a corrupção no país. 8 anos depois, apenas 3 estudantes foram identificados. O governo atual do México criou uma comissão da verdade e considerou o desaparecimento dos 43 jovens como um crime de Estado e acobertamento envolvendo dezenas de membros do crime organizado, soldados, autoridades locais, estaduais e federais que chegam até os mais altos níveis do governo mexicano. No último dia 26 de setembro, alguns envolvidos foram presos e outros simplesmente desapareceram. Os Guerreiros Unidos, a quadrilha acusada de matar os estudantes, ainda atuam no México. A polícia afirma que o grupo está fortemente envolvido com extorsões e sequestros, além de produzir e traficar heroína do México para os Estados Unidos. Em agosto, 14 membros da quadrilha foram presos por serem suspeitos de estarem envolvidos no desaparecimento dos 43 estudantes. Sabe qual é a parte mais triste dessa história? As famílias ficam desoladas e passam anos procurando pelos corpos dos jovens. Manqui Lugo é o nome de uma mãe que procura seu filho Juan, que desapareceu em 2015, quando tinha 33 anos de idade. Nos 7 anos em que procura o filho pelo norte do México, ela já encontrou dezenas de corpos. Porém, nenhum deles era do seu filho. Segundo Lugo, a cada corpo que encontra, ela reza para que seja do seu filho. Não por desejar que ele esteja morto, mas para que ela possa, finalmente, encontrar a paz. Após Juan ter desaparecido, Lugo passou a fazer parte de um grupo chamado Las Rastreadoras del Fuerte. O grupo, formado principalmente por mulheres, passa horas debaixo do sol escaldante procurando as sepulturas clandestinas que escondem os mortos desaparecidos. Para tornar a identificação mais difícil, muitas vezes, os criminosos enterram os membros de várias vítimas diferentes na mesma cova, enquanto as cabeças e o tronco são enterrados em outro local. No México, existem cerca de 180 grupos como este, alguns compostos por poucas pessoas ou por uma única família. Ao longo dos anos, as mulheres do Las Rastreadoras del Fuerte encontraram 423 corpos,
mas apenas 218 desses corpos puderam ser identificados e devolvidos às famílias. Poucas das mulheres do grupo encontraram o que procuram. Uma dessas é Mirna Medina, que depois que seu filho Roberto desapareceu em 2014, fundou o grupo Los Mochis. Certo dia, após 3 anos buscando notícias sobre o paradeiro do filho, Medina desenterrou os pedaços de uma espinha e parte de um braço que estavam enterrados a 100 quilômetros da sua casa. Os testes de DNA confirmaram que eram os restos mortais de Roberto. Meses depois, ela encontrou uma parte do pé de Roberto nas proximidades. 3 anos mais tarde, ela conseguiu encontrar outro pé. Mesmo tendo achado partes do corpo do filho, ela continuou a procurar por corpos, pois prometeu às suas companheiras que não descansaria até encontrar todos os filhos desaparecidos. Mas qual a explicação para tantas pessoas desaparecerem em um mesmo lugar? Tudo bem que o motivo mais evidente é a presença do crime organizado. Só que também há vários fatores que contribuíram para que o México contabilizasse tantas pessoas desaparecidas. Há muito tempo, o México vive uma verdadeira guerra entre diferentes gangues de narcotraficantes. Alguns dos principais cartéis mexicanos são o Cartel de Sinaloa, Cartel Jalisco Nova Geração, o Cartel de Juárez, Los Zetas e Tijuana. O que esses grupos disputam? Territórios próximos à fronteira dos Estados Unidos, onde é o principal destino da droga contrabandeada. Por disputarem esses territórios, aconteceram muitos assassinatos no México, inclusive de pessoas que não têm nenhuma relação com o crime organizado. Como eu disse anteriormente, as coisas ficaram ainda piores quando o então presidente do México, Felipe Calderón, enviou o Exército e a Polícia Federal para combater o narcotráfico. Mas, Ivan, essa não seria a atitude mais correta? Em teoria, sim. O problema é que alguns seres humanos escolhem ser corrompidos. A guerra às drogas do México fez vários policiais e soldados se alinharem aos cartéis, que fazem questão de pagar um valor muito superior aos salários pagos pelo governo. Quando Felipe Calderón começou o combate ao narcotráfico, a violência aumentou consideravelmente e, com isso, os assassinatos e o número de desaparecidos também subiram. O cenário é assustador. Em muitas regiões, é possível encontrar corpos decapitados, espalhados pelas ruas, cadáveres com claros sinais de tortura e corpos amarrados em pontes. Outra prática muito comum dessas gangues são os sequestros. Em 2010, 72 imigrantes ilegais que tentavam entrar nos Estados Unidos foram sequestrados pelo cartel Los Zetas, que exigia que as vítimas fizessem o transporte de drogas para os Estados Unidos. Como a proposta foi negada, 70 pessoas foram executadas, sendo 4 delas brasileiros. Para você ter uma ideia do poder desses cartéis mexicanos, muitos deles estendem suas redes na América do Sul, inclusive o Brasil. As ramificações dessas gangues ainda se estendem principalmente pela Colômbia e Venezuela. Na Colômbia, os cartéis mantêm uma relação estreita com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia ao Clã do Golfo e com os guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional. Na Venezuela, as alianças são feitas com o chamado Cartel de los Soles. E assim, além de serem responsáveis pelos desaparecimentos no México, o crime organizado também faz suas vítimas aqui na América do Sul. Enfim, eu fico por aqui. Nos vemos em breve aqui no canal. Tchau.